e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho... 6:11. Desculpe, gente. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, meu Deus, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Continuando no contexto aqui, além da dificuldade com o clima, quando eles plantavam algo, os midianitas eram um povo muito forte e estavam rodeando e atacavam Israel. Esses midianitas eram um problema para Israel desde o tempo que eles estavam no deserto. Só que ali eles estavam com um exército que a palavra de Deus fala que era como uma nuvem de gafanhotos. Vocês podem imaginar uma nuvem de gafanhotos cercando uma nação pequena como era Israel, e fala que quando os israelitas plantavam e colhiam, na época da colheita, os midianitas invadiam ali e destruíam toda a plantação. Então vocês imaginam a tensão que era ali em Israel. Porque além da dificuldade da plantação, do clima, o esforço para fazer essa plantação chegar no nível da colheita, e quando chegava na colheita tinha essa invasão. E o que acontecia com o povo? Eles não tinham como enfrentar pelo número do exército midianita. Então eles começaram a fugir para as cavernas, esconder como ratos em cavernas, medrosos, e subir para as montanhas. E já que eles estão destruindo a plantação, não vamos plantar, né? Porque tem todo aquele trabalho para plantar e a colheita era destruída. Só que fala aqui que Gideão estava malhando trigo num lagar. Se Gideão estava malhando trigo num lagar, ele plantou. Ele cuidou da plantação, ele colheu e levou essa colheita, esses frutos da colheita, esse trigo, para um lugar escondido, para ele debulhar esse trigo, para transformar isso em alimento e salvar a família dele. Então veja que, mesmo num momento de escassez, de opressão, de perturbação, Deus levanta uma pessoa para salvar a família dele, né? E eu comecei a pensar assim sobre mim. Qual o meu papel na minha família? Qual o meu papel no meu ministério? Quando nós estamos vivendo num contexto de muita opressão, de muita injustiça, de muita situação, perseguição, que faz a gente parar, fugir para as montanhas ou se enfiar numa caverna e ficar lá. Esses dias, seria cômico se não fosse trágico, né? Eu estava lá toda triste em casa e meu marido falou assim: o que você está pensando em fazer? Eu esperando ele: o que você está pensando em fazer, né? Eu falei: o que eles estavam fazendo? Fugindo e se escondendo do problema. Então, o que Deus está nos chamando é para nós nos posicionarmos e enfrentarmos, mesmo sendo pequenos. Muitas vezes, nessas situações onde nós somos pressionados, vem um sentimento de pequenez, vem um sentimento de impotência. E a gente vê isso com muita clareza aqui na fala de Gideão, né? Como eu vou poder livrar uma nação? Eu sou mais pobre.
quer dizer, pequeno e pobre, quem vai dar ouvido para uma pessoa dessa? Ninguém vai dar ouvido. E aí o anjo fala para ele, tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, você ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Aquele exército de gafanhotos, como gafanhotos que estavam lá, era muito aos olhos de Gideão. Mas Deus disse para ele assim, você vai se levantar e você vai ferir, é como se estivesse ferindo uma pessoa só. Vai ser tão simples, vai ser um sopro. E você vai ferir como se fosse um só homem. E aí Gideão entra num processo de questionamento, né? Aqui ele fala assim, ele quis testar, né? Rogo-te, no 18, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e trague a minha oferta e ponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então, ele ficou em dúvida se aquele homem que ele estava vendo era realmente um anjo do Senhor. Se era Deus falando com ele ou era coisa da cabeça dele. A gente tem muito isso. A palavra está dizendo isso comigo ou eu estou querendo que ela diga isso comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Então Gideão, ele mostra muito a humanidade. Eu amo esse livro, porque eu trabalho com pessoas. E eu gosto da humanidade das pessoas. Quando as pessoas se tornam vulneráveis, é onde Deus trabalha. Deus dificilmente trabalha no arrogante, que acha que está pronto, que acha que ele vai e vai fazer. Então, quando a gente se coloca nessa posição de vulnerabilidade, de humanidade, é ser humano, Deus pode trabalhar, porque o ser humano, ele se torna um barro maleável para que Deus trabalhe e faça dele um vaso. Aí Gideão, ele mostra a humanidade dele. Olha, não vai embora não, espera que eu vou buscar uma oferta, já que, né, o Senhor é um anjo, é Deus, vou buscar uma oferta. E aí ele corre para buscar uma oferta e ele traz, no versículo 19 até o 21, vai falar dessa oferta. Ele traz um cesto, preparou um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha, a carne e pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Olha a forma com que Gideão ofertou. Ele ofertou muito parecido com o que os povos dali da região ofertavam. Eles tinham o hábito de oferecer naquela panela de barro, que vocês já sabem, né, como funciona, aquela panela de barro ou um vidro de alguma bebida, e eles iam debaixo de uma árvore e faziam a oferenda. Então, dentro desse tempo dos juízes, eles observando os povos vizinhos, eles viam como os povos faziam as oferendas. Era como um despacho hoje, né? Colocando ali debaixo de uma árvore. E aí o anjo olhou para aquilo e disse assim, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa pedra e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Todo sacrifício tem que ser feito em Jesus, a nossa rocha. Toda a nossa oferta, toda a nossa adoração, o foco é Jesus. Nós temos que fazer focado em Jesus. É a nossa, como o salmista diz, é a nossa cidadela, a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa segurança. É desse jeito que a oferta, que a nossa adoração é recebida pelo Senhor. Quando nós oferecemos uma adoração muito parecida com aquilo que está contaminado do nosso lado, o anjo vem e ensina, ele não rejeita, ele falou, Gideão, virou lá a bacia de barro do avesso e tal, espera lá, né? Vem cá, escuta aqui. Não, ele simplesmente disse, o anjo lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta pedra e derrama-lhes por cima o caldo, e assim fez. Agora sim, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e nos bolos asmos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Quando o anjo tocou na pedra, subiu o fogo da pedra.
e ele recebeu. É como se Jesus estivesse recebendo a oferta dele. Mesmo na insignificância, mesmo na pequenez, mesmo na baixa estima. Agora sim, a oferta foi recebida como cheiro suave diante da presença de Deus. E aí, depois que ele oferece essa oferta e o Senhor recebe, vem o tempo de limpeza. O anjo fala para ele que ele precisa tirar o poste ídolo. Veja que do mesmo jeito que os povos da vizinhança adoravam Baal, eles colocavam um tronco de árvore num lugar e ali eles faziam os cultos, faziam a adoração. E geralmente quando eles ofereciam culto a Azerá, que era a deusa da fertilidade, tinha aquele ritual de prostituição, ritual, frente a esses postes. Que Deus via isso também como abominação. E o povo de Israel, olha só, o povo de Deus que caminhou no deserto, que viu tantos milagres, eles estavam lá com o poste ídolo de Baal e Azerá dentro da terra que Deus entregou para eles. Então, o que Deus pediu? Você vai precisar tirar isso. E Gideão não teve medo, porque a nação toda estava voltada para essa idolatria, crendo que era isso que ia trazer a fertilidade, ia trazer a chuva, ia proteger a colheita. Ele foi lá e tirou o poste ídolo. Aí o anjo diz para ele, você vai pegar o poste ídolo e vai queimar o poste ídolo. Aqui no versículo 26 fala, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte com camadas de pedra. Todo o altar era formado de pedra. Se você pegar os altares de Abraão, os altares que Isaac fez, todos eram feitos de pedra. E toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo e verá que vieres a desculpe, eu vou ler de novo aqui, me atrapalhei. Edifica ao Senhor teu Deus um altar de cimo deste baluarte em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Deus pede para tirar a idolatria. Primeiro passo para que o Espírito Santo venha e nos encha é tirar aquilo que está ocupando o lugar de Deus. E eu tenho orado nesse tempo, Senhor, se na minha família, se na minha história, se na minha casa tiver um altar estranho, eu preciso saber. Eu preciso tirar, eu preciso limpar, porque eu preciso da tua presença genuína, uma presença poderosa, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, é a nossa oração antes da gente começar a entrar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Veja que o povo está sofrendo, estão passando fome, estão passando necessidade. Gideão era fraco, se achava fraco. Deus levanta ele como resposta à oração dele mesmo. Muitas vezes nós somos a resposta da nossa oração, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos. E para isso nós precisamos tirar aquilo que afasta a presença de Deus. A palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação é uma parte do processo. E não é um peso para nós. Quando nós temos o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai dando os insights. Gideão, ele via que tinha poste ídolo ali. Ele ofereceu aquele sacrifício. Ele conversou com o anjo, mas ele ainda não teve o insight de que tinha que tirar. O anjo veio e mostrou para ele, Gideão, você precisa tirar esse poste daí. Para que Deus venha e se manifeste e livre esse povo das mãos dos midianitas. Então ele tira, faz a limpeza. No versículo 34 diz, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali.
e saíram para encontrar-se com eles. Vejam que depois que ele tirou o poste, depois que ele limpou, o Espírito Santo vem e se apoderou dele. Então a casa estava limpa para que o Espírito Santo pudesse entrar e agir ali. E a gente vê que quando ele faz isso, as outras pessoas começam a olhar para ele e segui-lo. Até então ele era o mais fraco, era o mais pobre, não tinha influência nenhuma. É a presença do Espírito Santo que atrai as outras pessoas, depois da limpeza, seguindo o propósito que Deus tinha para aquela nação através de Gideão. Então, quando nós nos posicionamos, nós vamos fazer diferença no nosso ambiente, porque o Espírito Santo vai agir em nós e as pessoas do nosso entorno vão ser impactadas e atraídas pela presença de Deus em nós. E como isso é importante no nosso dia, nos nossos dias, né? Porque hoje eu fico olhando o contexto de família, de igreja e de trabalho. 98% das pessoas que eu atendo hoje, o drama é relacionamento. Como os relacionamentos humanos são complexos. E aí a gente vê como o Espírito Santo em nós afeta as pessoas das nossas relações. E isso é sobrenatural, não é humano isso. Quando a gente consegue se dar bem, quando você percebe que a família está em unidade, que o grupo está em unidade, que a igreja está em unidade, que as empresas estão em unidade, isso não é humano, porque o ser humano em si, ele não tem poder de conexão, ele repele. É impressionante como as pessoas estão se repelindo, se atacando. Mas o Espírito Santo é um espírito de unidade, de propósito. Ele une as pessoas em torno de um propósito. E esse propósito pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, pode ser o teu ministério. E aí a gente vê que quando essas pessoas começam a vir, vieram 32 mil homens após Gideão. Aí Deus disse para Gideão, se Gideão é muita gente, você diz para que aqueles que estiverem com medo e aqueles que forem tímidos não precisam vir. Olha isso, gente. Vocês vão trabalhar, porque o medroso contagia, né? E para vocês perceberem que dos 32 mil, 22 mil eram medrosos e tímidos. Aí explica por que eles estavam fugindo para as montanhas e se escondendo nas cavernas. Faltava encorajamento. Faltava confiança no Deus de Israel, porque eles estavam tão focados na idolatria ali, que a força vai se esvaindo. Porque não tem como ter força fora da presença de Deus. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos ser injetadas da presença de Deus para que a gente enfrente os reveses que estão vindo. Sem a presença de Deus, a tendência é nos tornarmos frágeis, medrosos e tímidos. Ofende a Deus. Isso ofende a Deus. Porque a gente olha para Deus como Davi e vê todos aqueles atributos. E aí a gente vive como se fosse uns coelhinhos assustados. E que Deus é o nosso. Então Deus está mostrando para Gideão que tinha muito que ser trabalhado naquela nação. A maioria, a grande maioria, era medrosa e tímida. E aí sobraram o quê? Sobraram 10 mil. Deus disse para Gideão, Gideão ainda é muita gente. E olha aqui, Deus tinha dito para ele lá que os midianitas iam ser destruídos como um só homem. Então não precisava muita gente para fazer isso, né? Porque Deus ia enxugar aquilo lá. E aí Deus dá o teste da água, pede para ele fazer o teste da água. Gideão leva os 10 mil homens à beira de um riacho. Aqueles que baixarem para beber a água, você dispensa. E aqueles que tomarem a água como o cão que lambe, jogando a água para dentro, sem abaixar, esse você pega. 9.700 pessoas baixaram, deitaram e tomaram água deitada. Pessoas que não estavam prontos para a guerra. Pessoas que não eram vigilantes. Pessoas que estavam ali, mas não estavam prontos para assumir comandos. Porque até esse homem levantar do chão, o inimigo já chegou, já... Né? Tinha perdido a visão. Perderam a visão, eles não conseguiam perceber que eles iam para uma área de risco.
E nós também precisamos levar isso para a nossa vida. A gente vive em área de risco. Nós temos que estar vigilante o tempo todo. É com a palavra na mão e de olho nas circunstâncias. De ouvido antenado na fala das pessoas que estão do nosso lado. De antenas bem ligadas. Às vezes eu estou lá e a família se reúne, é uma bênção, né? Você escuta, estou na cozinha, mas eu estou rápido possível. Quando eu vejo que o assunto está desvirtuando, o nome de alguém começou a rolar, a gente precisa se posicionar. Não dá para ficar ali tomando água deitado e fazendo de conta que está tudo bem, porque não está. Nós vivemos num tempo que exige vigilância. Então, Deus diz para Gideão, esses 300 homens vão com você para a guerra. Ele levantou os 300 homens, dividiu em grupos de 100 e falou para eles assim, olha, vocês vão olhar para mim e vocês vão fazer o que eu fizer. Olha que interessante isso, né? Aí já começa um processo de cura. A pessoa que está com a baixa estima, baixa imagem, ela não quer que ninguém olhe para ela. Porque ela não é referência, ela quer mais é se esconder. Aí você olha para ela, ela baixa o olhar. Né? É porque ela não quer contato. E aqui a gente vê o processo, Gideão já não é mais o mesmo. Quando Deus chamou ele, e para esse momento aqui, já não é mais o mesmo. Ele disse, olha, são 3 grupos de 100. O que eu fizer, vocês vão fazer. E aí Deus deu para ele estratégia. Você vai pegar cântaros de barro, vão pegar a espada na outra mão e uma tocha de fogo. E vocês vão fazer juntos. Então, quando o Gideão fazia, o grupo dele repetia e os outros 2 grupos também repetiam, porque eles estavam em posições diferentes, mas com a mesma visão. Então, não é o lugar que você está, é a visão que você tem. Se você está debaixo de uma liderança na igreja, você está olhando para que o líder está conduzindo, você não precisa estar com ele o tempo todo para seguir a visão da igreja. Você pode estar de longe, mas se você tem a mesma visão, você vai seguir o que ele está seguindo. Porque ele está em sintonia com aquilo que Deus disse. Gideão estava em sintonia com o que Deus disse. E a estratégia era essa. Agora vocês imaginam, vencer uma guerra com um exército que estava lá acampado no entorno, que parecia uma nuvem de gafanhotos, com uma espada, 300 homens, uma espada, uma tocha de fogo e um cântaro na mão. E eu fiquei pensando, trazendo para nós, o que significa isso? A espada é a palavra. Deus falou que eles iam vencer. Eles precisavam crer na palavra. E nós precisamos crer na palavra. A palavra é a voz de Deus. É Deus falando. Quando eu penso nisso, gente, a gente tem um arsenal de poder nas mãos. E muitas vezes a gente lê rapidinho, só para o meu devocional hoje. Daqui meia hora eu não lembro mais. Estou falando de mim, gente. Aí eu preciso falar, que texto que eu li hoje? Vou voltar para ruminar, para meditar e para me apoderar dessa palavra. O Salmo 18, quando eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Às vezes à noite eu acordo com ele. O Salmo 18. Então eu falei, tem sido aquilo que eu estou meditando, digerindo. Eu quero que esse salmo faça parte das minhas células. Seja a circulação do meu sangue, que entre em mim e me faça viver. Na confiança daquilo que eu preciso que Deus faça. O Salmo 18. Então, a espada é a palavra. E hoje o Senhor está nos desafiando, provocando, para que a gente examine a palavra, leia a palavra e use ela como arma de guerra. Senhor, é pela tua palavra. Quando Gideão gritava lá, é por Deus e por Gideão. É pela palavra de Deus. E pelo Gideão que está obedecendo a palavra de Deus. E o cântaro de barro, aquela vulnerabilidade de Gideão, aquele jeito frágil, humano, deu ao anjo, deu a Deus a possibilidade de torná-lo num vaso de barro, pronto para ir para a batalha. Agora ele tem o vaso, simbolizando ele mesmo. E a chama, o Espírito Santo, para iluminar. Trazer entendimento da palavra. Tocha de fogo na mão dele, simbolizando o Espírito Santo. E aí Gideão deu o comando. A hora que eu gritar, vocês vão quebrar esse vaso. Porque não tem nada a ver comigo.
Não se trata de mim. Vocês vão quebrar esse vaso e vão gritar. É pelo Senhor. É pelo Senhor. E por Gideão que está obedecendo a voz do Senhor. A gente vê aqui a cura interior. Né? A gente às vezes tem tanta resistência em falar de cura interna, cura do medo, da autoestima, da baixa imagem. Mas como Deus trata um barro mole, como Deus pega aquela pessoa ali, vulnerável, reconhecendo, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, da fome, onde pessoas já estavam morrendo de fome. E Deus levanta essa pessoa e traz ela para perto e torna ele um instrumento de libertação. E aí no versículo do 18 ao 20, ele fala dessa estratégia, né, de tocar as trombetas, despedaçar o cântaro e segurar na mão esquerda as tochas e na direita a trombeta. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. E de todo deixou a correr, quando os midianitas começaram a correr, e a gritar e a fugir. Enquanto eles gritavam, quebravam os vasos, tocavam a trombeta e levantavam a tocha. Os midianitas começaram a fugir do acampamento. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá. Todo o exército midianita fugiu. Quem não morreu com o fogo amigo, ali que a gente fala, né? Com a espada do próprio amigo, se voltou um contra o outro. Em várias situações, a palavra de Deus fala que os nossos inimigos serão desbaratinados, confundidos, fugirão por 7 caminhos, confundidos. Foi o que aconteceu aqui. Eles ficaram atordoados com o movimento da trombeta, o som da trombeta, com os gritos, aqueles vasos quebrando e as tochas. Gerou uma confusão no meio do arraial deles. E eles começaram a matar um ao outro. E quem pôde, fugiu. Então a gente vê aqui. E a palavra de Deus fala que os midianitas nunca mais se levantaram contra o povo de Israel, enquanto Gideão era o juiz ali, que estava julgando Israel. Então nós podemos ver que, independente do nosso tamanho, da nossa força, independente do que está acontecendo em nosso redor, na nossa família, eu estou vivendo um período, um dos mais difíceis da minha vida. E a gente começa a ver ofensa, e a nossa fé é provada. Essa semana eu recebi uma mensagem e falou assim: você está na igreja pregando, atuando como gafanhoto, querendo comer, devorar a sua fé, devorar a sua força, paralisar e te empurrar para as montanhas ou para baixo da coberta, né? Cobrir a cabeça. E eu falei: Senhor, essa palavra é por essa palavra. Então é pelo meu Deus. Eu não tenho forças para lutar por mim mesmo, porque se eu for lutar por mim mesmo, eu vou machucar a pessoa com a minha fala, devolvendo da mesma medida. Então eu tenho que lutar como? Colocar a minha vida como barro diante de Deus. Senhor, eu só sou um barro que o Senhor pode quebrar a hora que o Senhor quiser. E na hora da luta, muitas vezes quebra esse barro. Mas eu quero que a minha lâmpada continue acesa, que a minha tocha continue levantada e que a palavra, a tua palavra, possa sempre sair da minha boca como produzindo vida. E eu na hora ali tentei me segurar, senti injusto. Você possa perceber o que você está falando. Somente o Espírito Santo pode trazer luz para uma mente em trevas. Então, que a palavra de Deus possa ser a nossa resposta, sempre. Então, na tua luta, na tua demanda, no teu sofrimento, uns com relacionamento, é o meu caso, um com relacionamento, outro com saúde, outro com emprego, outro com demandas judiciais, enfim. Né? Cada um tem a sua demanda. Você é humana, eu sou humana. Mas vamos nos colocar com toda a nossa vulnerabilidade nas mãos de Deus. Porque Ele pode nos levantar para mudar essa situação, para mudar esse conflito. Então que o Espírito Santo
continue falando comigo através dessa palavra e continue falando com você também. Amém? Amém. Eu queria